Voltamos agora com o Facom News. A violência entre Israel e Hamas continua sem trégua na faixa de Gaza. No último ataque aéreo de Israel, o Hospital Infantil e Maternidade Mubarak, que atende crianças palestinas, foi atingido por mísseis. Esses eventos agravam ainda mais as tensões na região, somando-se a outros incidentes ocorridos durante os últimos 70 dias. Nosso repórter Nicolas Pereira traz informações de como está a situação política e humanitária na região. Após o ataque do grupo extremista Hamas a uma festa eletrônica nas proximidades da faixa de Gaza, em 7 de outubro, Israel intensificou as operações militares na região. O número de mortes chega a quase 19 mil, predominantemente na região de Gaza. Em contraste, Israel registra cerca de 2 mil mortes. Esses dados indicam uma disparidade significativa no impacto das hostilidades nas duas áreas. É como se, a cada 10 vítimas no conflito, 9 fossem na faixa de Gaza. A comunidade islâmica em Juiz de Fora recebeu a nossa equipe para relatar a tragédia que conhecidos e amigos estão enfrentando naquela região. Quase 10 dias passados, meu WhatsApp foi bloqueado. Quase, quando comecei aí, meu Instagram foi bloqueado temporário. Por quê? Quando alguém vai mostrar a realidade, quantos hospitais eles atacaram, quantas igrejas, não é muçulmana, igrejas, quantas mesquitas. A população palestina sofre demais com a guerra. Isso porque, vamos lembrar que a localização geográfica da faixa de Gaza é um território muito pequeno, geograficamente, com uma concentração de pessoas muito grande, mais de 2 milhões de pessoas moram nessa pequena faixa de terra, que é completamente cercada por todos os lados. Então a fronteira com o Egito é fechada e a fronteira com Israel é fechada. E também a fronteira marítima. Nesses sentidos, os palestinos de Gaza não têm como fugir, não têm como se tornar nem refugiados do próprio território de Gaza. O Estado de Israel surgiu em 1948, como resultado de uma resolução da Organização das Nações Unidas que dividiu a Palestina em 2 territórios, um para os judeus e outro para os árabes. A decisão da ONU foi motivada pelo desejo de criar uma pátria para os judeus que sofreram perseguições e genocídio durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a partilha da Palestina gerou conflitos entre israelenses e palestinos, que até hoje disputam o controle da região. Vocês imaginam a estrutura a infraestrutura que eles precisaram ter ou receber para eles passarem daqui em 20 anos fazer isso aqui. Não é simplesmente tomar terra e tal, você vai criando uma infraestrutura. Então tinha tratores, tinha armas, eles tiveram apoio para fazer isso. Aquela quantidade de gente que vivia aqui tudo passou a viver só aqui e depois menos ainda. Mas você sai de sua casa para trabalhar aqui na mesquita. À noite você vai fazer o quê? Faltar para a sua casa. Eles chegaram aqui como refugiados, eles não têm direitos de voltar para lá. Vocês ficam abraçando o quê? Ele veio refugiado, o Brasil abraçou. Tá bom, mas por que abraçou? Para ele não faltar lá. Fundado em 1987, durante a primeira intifada, o Hamas se define como um movimento de resistência islâmica contra a ocupação israelense. Mas para muitos países, incluindo o Brasil, o Hamas é considerado uma organização terrorista, que usa a violência para atingir os seus objetivos políticos. O Hamas ele vai surgir como um grupo palestino dentro dos territórios palestinos, diferente da Organização para a Libertação da Palestina, que naquele momento histórico estava na Tunísia. Então não estava nos territórios, então estava em Gaza e na Cisjordânia. O Hamas ele vai se tornando um inimigo político da OLP e do Fatah, que é um grupo que surgido dentro da OLP, que vai liderar também a autoridade palestina, isso nos primeiros anos. E a partir de 2007, então, o que temos é o Hamas enquanto governo de Gaza e o Fatah com a OLP na Cisjordânia. A OLP ela abre mão do seu braço armado e do terrorismo enquanto ferramenta e estratégica a partir dos acordos de Oslo, os acordos que deveriam construir, né, essa paz entre Israel e Palestina com o estabelecimento de um Estado palestino. Coisa que o Hamas nunca fez. O Hamas tinha a luta armada e tem a luta armada como sua principal estratégia. O conflito entre Israel e o Hamas, que se intensificou nas últimas semanas, trouxe à tona novamente a questão dos direitos e da dignidade do povo palestino.
Apesar de serem reconhecidos como Estado observador não membro pela ONU, desde 2012, os palestinos enfrentam diversas formas de discriminação e a violação de seus direitos humanos, tanto por parte de Israel quanto de outros países aliados. Essas situações são frequentemente ignoradas ou distorcidas pela grande mídia, que tende a retratar os palestinos como terroristas, fanáticos ou vítimas passivas, reforçando estereótipos e preconceitos que dificultam a compreensão da complexidade e da diversidade desse povo. Por exemplo, em vez de mostrar Jerusalém, mostrar a Mesquita Al-Aqsa, né, mostrar os locais sagrados do Islã, não. Sempre associam a questão da morte, da destruição. Você vê Gaza antes do conflito era um estado palestino lindo. A grande barreira, né, para o conflito, e acho que a opinião pública internacional só piora esse quadro, é em tentar encontrar uma vítima e um algoz. Não existem vítimas além da população civil dos dois países, e não existem algozes apenas de um lado ou de outro. O Hamas é um algoz, o governo de Israel é um algoz. Então é preciso ter essa consciência, ter essa visão, para que se pense numa resolução madura para o conflito. Os israelenses já estão lá, Israel existe há 80 anos enquanto Estado, em breve, e os palestinos também estão lá. Então os dois não vão sair de lá, não vão desaparecer, e os dois têm direito à sua autodeterminação. Por isso não há uma resolução possível que não seja dois estados para dois povos. O Conselho de Segurança da ONU pode votar nesta segunda-feira, dia 18, uma proposta que exige pausas nos ataques aéreos para permitir a entrada de ajuda em Gaza. A resolução, que precisa de pelo menos 9 votos favoráveis e nenhum veto dos membros permanentes, visa aliviar a situação humanitária no território palestino, que sofre com a escassez de alimentos, água, medicamento e combustível.